E aí esses apóstolos, os primeiros apóstolos, são também os discípulos aqui junto, né? E aí tem essa discussão sempre sobre que poder tinha, né? Poder diferenciado e tal, poder que eles tinham e que hoje não tem. Eu, pelo menos, imagino que não se tenha da mesma forma, deles simplesmente como eram os profetas e como eram também os discípulos, os apóstolos, né, os primeiros apóstolos da igreja, deles terem poder para fazer milagres, por exemplo. E aqui fica muito claro, porque tem esse menino que aparece aqui na história a partir do versículo 14, que está possuído por um demônio, e os discípulos tentam de toda forma expulsar esse demônio e não conseguem. Vejam, Jesus já tinha dado em determinados momentos poder aos discípulos para fazerem alguns milagres. E aqui eles simplesmente decidiram assim, não, nós vamos expulsar esse demônio. E eles simplesmente não conseguem. Então esse capítulo 9 fala muito e mostra muita autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus é repassada. Não é a autoridade que as pessoas simplesmente de si mesmo obtêm essa autoridade. Por exemplo, de Pedro dizer, não, vamos ficar aqui. E aí Deus diz, não, né, tu não tem essa autoridade para dizer o que vai acontecer. Jesus tem autoridade. Escutem, esse é meu filho amado. Então ali os discípulos que ficaram lá embaixo também estão com essa mentalidade. Quer dizer, de repente tenha subido a cabeça um pouco o fato de eles terem feito alguns milagres e estarem já empolgados, né? Né? E acharam que eram mais importantes e poderosos do que realmente eram. E que na verdade não eram poderosos. Quem é poderoso é Jesus, Jesus que deu esse poder. Então eles querem expulsar demônios e simplesmente não conseguem. E depois eles perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse que precisa ter muita oração, né? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou seja, não é você que vai expulsar, é Deus que vai expulsar. Então você precisa pedir para Deus. E isso é uma coisa muito interessante que eu gosto de destacar. Quando Deus dá poder para as pessoas fazerem milagres, quando é que ele faz isso? Quando ele tem uma nova revelação. Ele enviava um profeta no Antigo Testamento. Qualquer pessoa podia aparecer dizendo, Deus me mandou, eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem para dar. Ok, tá bom? Prova que Deus te mandou. Daí Deus dava capacidade para fazer milagres. Moisés passou por isso, né? Mas eles vão dizer, como é que eles vão acreditar que tu me enviaste, ó Deus? Daí Deus disse, tu vai fazer tal e tal milagre diante deles, né? E se mesmo assim não crerem, daí vou enviar as pragas, enfim. Tal. Outros profetas, como Elias, principalmente, que é um desses elementos do texto aqui, receberam grande poder, grande medida do Espírito Santo de Deus, né? Eliseu e outros profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também temos os discípulos fazendo milagres, né? Poder para fazer milagres. Mas também eles receberam esse poder de Deus, porque eles tinham uma mensagem nova para dar, né? Tinham mensagem nova para dar. E aí, olha só, versículo 38. João disse a Jesus, Mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Olha só isso. Jesus está mostrando aos discípulos, não é vocês que dizem se ele pode ou não fazer esses milagres, tá? Porque se Deus quer dar poder para fazer milagres, ele dá poder, inclusive, para aqueles que não estão andando com Jesus, tá? E dizem que naquela época apareceram muitas pessoas dizendo ser Jesus. E esse aqui era uma pessoa que dizia fazer milagres. A Bíblia não fala se ele realmente fazia ou se só dizia que fazia, enfim, mas Jesus mesmo diz, olha, se ele fala em nosso nome, se ele fala em meu nome, quem somos nós para impedi-lo? Aliás, quem são vocês para impedi-lo de fazer esse trabalho? Né? Enfim. Então, os apóstolos sempre tinham uma nova coisa para ser revelada, os profetas, era uma nova revelação. Esse poder que
Deus dava para fazer milagres, sempre atrelado a uma nova revelação. E depois, com a descida do Pentecostes, em Atos 2, descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, os discípulos recebem rica medida do Espírito Santo. Então eles começam a fazer vários milagres, né? E sempre apontando para Jesus. Esse poder que vocês têm. Aí eles entenderam depois, né? Eles diziam, o poder é de Jesus Cristo, nos foi dado por Jesus Cristo. E tinha uma nova revelação. Por isso que eu sempre digo, não acredito que esse tipo de poder seja dado às pessoas hoje, tá? De por si só dizerem, vamos fazer um milagre aqui. Eu imagino que isso tenha cessado, e a própria Bíblia fala que isso iria cessar em algum momento, e eu imagino, nós temos essa visão também na nossa igreja, que isso terminou ali com esses discípulos que tinham esse poder, né? Mas Deus ainda continua fazendo milagres, certo? E aí, desta forma que Jesus fala aos discípulos, por meio de oração, no versículo 29, ele continua fazendo milagres. Mas nós não temos esse poder que foi dado aos profetas e aos apóstolos, né? Nós precisamos orar e pedir a Deus e esperar nele. E a próxima vez que Jesus voltar em todo o seu poder, claro, vai ser no fim dos tempos. Então nós não estamos esperando uma nova revelação, porque tudo já foi revelado até o fim dos tempos. Só não faria sentido alguém aparecer com poder para fazer milagres, porque ele não tem uma nova revelação, uma nova mensagem para trazer. A mensagem permanece sendo essa que foi revelada a João, de que Jesus Cristo vai voltar, e toda essa questão do Apocalipse, e também as próprias palavras de Jesus em Mateus 24 e outras profecias que falam sobre a volta do Messias. Então nós esperamos em fé por esse retorno e pedimos a Deus, quando nós queremos ou precisamos de um milagre, para que ele, conforme a sua vontade, realize, né? Então essa também é a mensagem para nós, prática do capítulo 9, né? Deus é que diz quando as coisas vão acontecer, quando os milagres vão acontecer. Deus é que diz como as coisas devem ser feitas. Não as pessoas por si só decidem isso, né? Devem esperar em Deus. Nós apenas falamos aquilo que Deus nos revelou. Nós não podemos inventar uma revelação, né? Então, Jesus Cristo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E nós ouvimos ao Salvador Jesus e fazemos o que ele diz.